Bom dia, irmãos. Que bom todos entraram. Um excelente dia para todos. Que bênção a gente poder compartilhar essa manhã. Hoje, dia 14 de abril. Que Deus possa nos derramar muitas bênçãos. Muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado dos irmãos, pelo privilégio de nos prestigiar nessas lives. Nosso objetivo é manter a comunhão da igreja, alimentar a igreja, orar uns pelos outros, tá certo? É um relógio de oração que Deus tem nos dado graça para fazer todos os dias, desde que começamos essa quarentena, e todos os dias Deus tem nos suprido, tem nos abençoado, tem nos fortalecido. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, viu? Que Deus enche o coração de vocês sempre. Eu quero compartilhar com vocês hoje o Salmo 37. Do versículo 7 ao versículo 11. E depois nós vamos ler Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Então, nosso roteiro de hoje é nesses textos: Salmo 37, de 7 a 11, e por último, Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pelo privilégio que nós temos todos os dias de ser, ó Deus, abastecidos, renovados, fortalecidos na presença do Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra se cumpre todos os dias na nossa vida, e todos os dias o Senhor tem o maná do Senhor, o alimento do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor continue a abençoar cada vida aqui, cada lar, cada família, cada necessidade, Senhor, cada coração. Os que estão em casa, os que estão no trabalho, que todos sejam visitados, sustentados pelo Senhor. Nós oramos com gratidão por esta manhã, pedindo que essa palavra fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos lá para os textos que eu fixei aí. Vamos lá, capítulo 37 do Salmo, a partir do verso 7, fala assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Tá certo? Agora vamos lá em Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor? Então, porventura lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor? Então, irmãos, eu quero falar hoje sobre mansidão. Pastor, mas nessa época que nós estamos, a mansidão vai nos ajudar? Vai, muito, muito. Nós precisamos ser mansos, né? Nós não podemos deixar que a irritação nos governe. Certamente não são muitos os mansos na terra. Certamente.
a palavra de Deus destaca um homem, Moisés, né? Moisés é destacado por Deus como um homem manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Está lá em Números 12, versículo 3, essa referência. E Jeremias profetizou: eu era como um cordeiro manso, Jeremias 11, 19. E Jesus ensinou, o que Jesus ensinou? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Está lá em Mateus 11, 29. Então nós temos vários exemplos de pessoas na palavra de Deus que foram mansas, né? Sem contar que o fruto do Espírito, indicado lá em Gálatas 5:23, inclui também a mansidão, e realmente quem recebeu em sua vida o Espírito Santo deveria produzir esse fruto, né? Então é um fruto do Espírito, mas é difícil, não é? Em tempos como o nosso, que estamos aquartelados, que assim nós temos que administrar muito bem para que a gente não fique irritado. O salmo em especial que a gente leu, o Salmo 37, ele está falando sobre isso. Os mansos herdarão a terra, né? Os mansos são aqueles que esperam no Senhor, né? E como a gente precisa desse fruto do Espírito em nossa vida nesse momento, para a gente não perder o controle, para a gente não perder as estribeiras, não? Porque realmente tem sido difícil. É difícil, mas não é impossível, né? Senão Jesus não teria referido aos mansos como passíveis de herdarem a terra. Então você vê que é uma preocupação de Deus que a gente exerça esse dom espiritual, que a gente mantenha essa virtude na nossa vida. Então, o Salmo 37 fala, é um salmo de Davi, né? E aí eu pergunto, será que Davi tinha autoridade para falar aquelas palavras? Porque Davi também não era fácil, né? Ele era bem irritadinho, né? Mas, de fato, o Davi, ele nos ensina através do que ele foi aprendendo. Eu acredito nisso, né? Que Davi tem autoridade porque ele passou a exercitar, ele passou a praticar, ele passou a viver aquelas palavras e ele percebeu o quanto que isso é importante na vida, né? Então a gente precisa aprender. A gente acha que a autoridade vem só daqueles que são perfeitos. Não, a autoridade vem na medida que nós exercitamos aquilo que falamos, né? Eu sou curado na medida que eu ministro a cura. Eu sou ensinado na medida que eu vou ensinando, entendeu? Então é a partir disso que Deus vai fazendo coisas fabulosas na nossa vida, tá? Então você, na medida que você vai exercitando a fé cristã, você vai exercitando as virtudes, exercitando o fruto do Espírito, você ganha autoridade para fazer isso. Ainda que você ainda não completou todo o curso, né? Não completou tudo, mas você está percebendo como que aquilo é importante e como que aquilo faz efeito na sua vida, tá certo? Às vezes a gente quer exigir das pessoas uma coisa que é muito perfeita delas, e elas não são, ninguém é. Mas na medida que nós nos colocamos diante de Deus e deixamos Deus trabalhar na nossa vida, nós ganhamos esse respeito e ganhamos essa autoridade, né? A natureza de Davi, né, com certeza era uma natureza bastante impetuosa, né? Mas como fruto do Espírito nós encontramos muitos momentos também que o Espírito deu a ele condição, né, de lidar com as adversidades. Você vê, Saul perseguiu Davi, né? Qual homem que ia aguentar um negócio daquele, ser perseguido como Saul fez, caçou Davi o tempo todo.
Davi teve a oportunidade de matar Saul, né? Mas ele segurou, controlou sua raiva, suas irritações e não fez isso. E ele chega a falar claramente isso para Saul, que teve essa oportunidade de matá-lo, mas não fez, em respeito, porque ele sabia que aquele que era ungido do Senhor não poderia ser tocado, tá certo? Então está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 21 a 23, né? No capítulo 24, 1 Samuel, de 1 a 17, fala desse momento que Davi poupa Saul. E também teve um outro camarada chamado Simei, está lá em 2º livro de Samuel, capítulo 16, de 5 a 10. Esse homem ficou tão revoltado com Davi, né? Esse homem ficou tão irritado, tão nervoso, tão agitado com Davi, e lá conta que ele, de tão injuriado que estava, que jogou pedras em Davi. E o que Davi fez? Não revidou. Não revidou em nenhum momento. Tá vendo? Então Davi tem muito para nos ensinar. Apesar que em certos momentos ele também foi muito, agiu na sua energia da carne, mas ele tem muito a nos ensinar. Ele soube controlar muitos momentos importantes da sua vida para não revidar, para não causar um mal maior. E irmãos, já estamos vivendo um processo difícil, e se a gente ficar irritado, nervoso, com raiva, com vontade de bater em todo mundo, com vontade de, não vai dar certo. Nós vamos criar mais problemas em casa, nós vamos criar mais problema na nossa vida. Então, vamos controlar, vamos pedir a Deus para nos dar tranquilidade, né? Talvez a gente não está dormindo bem, a gente não está se alimentando bem. É importante a rotina nesse momento, né? A rotina, aquela rotina que você tinha, é bom você manter ainda aqui dentro de casa, né? Eu sei que muitos estão trabalhando também, indo e voltando. Tem que ter muita tranquilidade também, porque a gente fica tenso, né? Quando sai na rua, quando sai alguma coisa. Importante a gente ter controle. É importante exercer esse dom espiritual. Você não tem o Espírito de Deus? Você não é um convertido em Jesus? Você não entregou sua vida a Jesus? Então o Espírito Santo está na sua vida. Então ele vai te capacitar a viver esse momento sem irritação, para você ser manso, tranquilo, humilde, né, diante das situações adversas. Porque realmente qualquer coisa a gente está irritado, a gente se assusta. Hoje nós estamos assustando com mais facilidade, Então o importante é que a gente entenda isso. Todos esses textos que eu citei, de Davi, vou citar novamente aqui. O primeiro texto que eu citei é 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, 21 a 23, dá uma lida lá. Depois 1 Samuel 24, de 1 a 17, quando ele poupa a vida de Saul, e esse Simei que o joga pedra em Davi, e ele não revida, está lá em 2º livro de Samuel, capítulo 16, de 5 a 10. Dá uma lida lá, leia, peça ao Espírito Santo te ensinar em cima dessa palavra, para você ter controle das suas emoções, das suas palavras, Não deixe que a irritação guie seu coração. Quando Jesus disse aos seus discípulos: sou manso e humilde de coração, ele mostrou que mansidão e humildade andam juntos, ou juntas, As duas virtudes se complementam e nós precisamos esforçar-nos, tanto quanto possível, para viver assim, mansos e humildes. Aí a palavra esforço, Lembra do domingo de manhã que eu preguei sobre isso? Esforçai-vos é a nossa parte nesse processo, E com as qualidades de mansidão e humildade, o mundo reconhecerá em nós o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, e estaremos colaborando para que as pessoas com quem convivemos encontrem o caminho de volta para Deus. Poucas palavras, mas um testemunho forte é o que a igreja dos nossos dias precisa demonstrar. Nós precisamos disso, irmãos. É assim que nós vamos testemunhar nesse momento de pandemia, que nós
somos de Cristo, que quem governa, quem age em nós é o Senhor. Lembra de João, né? Lá, Tiago e João, quando Jesus manda eles saírem em duplas, né? É a missão dos 70, se eu não estou enganado. E aí, Tiago e João, eles chegam numa vila de samaritanos, e os samaritanos não os recebem bem, né? Não os recebem como eles achavam que seriam bem recebidos. E aí, Tiago e João, que eram irmãos, eles pensaram assim: vamos orar aqui e pedir que fogo do céu, né, venha e destrua essa vila toda, esses samaritanos que não nos receberam bem e tal, aquela coisa. E eles relatam, né, isso para Cristo. E aí Cristo pega e faz uma pergunta: que espírito sois, né? De que espírito sois vós, né? Quer dizer, que espírito é esse que está governando o coração de vocês? Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: ué, que irritação é essa que está governando o coração de vocês? Ué, é isso que eu ensinei vocês? É isso que eu mostrei esse tempo todo para vocês? É esse exemplo que eu dei para vocês? Que quando vocês não forem bem recebidos, quando vocês não forem agradáveis, quando, enfim, qualquer coisa nesse sentido não acontecer, vocês vão ficar irritados e vão orar para fogo do céu cair na cabeça das pessoas? Né? Então a gente precisa ter tranquilidade, né? Controlar isso, né? Deus também não é um Deus que fica atendendo nossos caprichos, não, viu? Não é porque não está acontecendo do seu jeito, as coisas não estão acontecendo da maneira que você quer, é que a gente tem então a desculpa ou a justificativa de vivermos irritados, né? Não é assim que funciona, não. Deus quer que nós tenhamos nossos temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Isso mesmo, irmã Dalva Rosa. Temperamentos controlados pelo Espírito. É uma virtude do Espírito. É uma ação do Espírito, né? A mansidão e a humildade nos ajuda nesse momento tão difícil. Para lidar com a gente mesmo, para lidar com o outro. E principalmente dentro de casa, dentro do trabalho, quando a gente sai. É uma experiência que a gente precisa ter com Deus sobre isso, tá certo? E o texto que nós lemos, o Salmo 37, fala: os mansos herdarão a terra e ganharão o céu. Eu estou complementando aí, parafraseando o texto. Eles conquistarão a terra, né? E ganharão o céu, né? Então, mais do que tudo, irmãos, precisamos disso. Mansidão, né? E humildade. Sem dúvida, isso nos ajudará muito a vencer esse momento difícil. Como é que você está, hein? Pergunta para você mesmo, né? Como é que você está? Bem? Está deixando a irritação tomar conta de você? Acho que é uma hora agora, é bom da gente se arrepender, né? E pedir desculpa para alguém. Meu bem, fulano, me perdoa. Eu tô deixando a irritação ficar muito fácil dentro de mim. Eu tô deixando aflorar com muita facilidade. Me perdoa, né? Vamos orar aqui, vamos pedir a Deus, né? Acho que é hora de conserto também. A gente precisa disso, né? Nós precisamos ganhar as pessoas nesse momento, não é distanciar elas, não. Nós já estamos isolados. E se nós ficarmos assim irritados, nós vamos nos isolando mais. E esse segundo isolamento é pior do que o primeiro. Muito pior, muito mais danoso para a nossa vida. Entendeu? Então vamos ter paciência, vamos exercer a mansidão, vamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar, né? Vamos pedir a Deus, vamos conhecer mais a palavra, vamos deixar Deus agir em nossas vidas. Amém, irmãos? Deus conhece você, me conhece, Ele sabe quem somos.
Mas isso não é justificativa para a gente ficar do mesmo jeito, não. Porque as pessoas falam, você tem que me aceitar do jeito que eu sou assim mesmo. Uau! E cadê o Espírito Santo? Cadê a obra de Deus na nossa vida? Cadê a palavra de Deus governando nosso coração? Tá certo? Fica aí a palavra pastoral, nosso maná de hoje, né? Para a gente ter realmente paciência e tranquilidade e crermos no poder de Deus, no Espírito Santo que age nas nossas vidas. Amém? Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de muita prática cristã mesmo, irmãos. É agora que, nesse momento crítico que estamos, é que nós vamos mostrar realmente a nossa vivência cristã, né? Nossos valores cristãos, nossos princípios cristãos, né? E realmente só assim Deus vai nos ajudar, tá certo? Tá difícil, viu, irmã Creuza? Realmente concordo com você, mas não é impossível a gente viver esse momento, tá certo? Não é impossível. É difícil, eu concordo. É renúncia. Agora a vida cristã está exigindo muito da gente renunciar, né? Entregar, confiar em Deus. E só assim nós vamos vencer, irmãos. Se não for na dependência de Deus e da palavra dele e do Espírito Santo, aí eu falo para os irmãos, aí é muito pior. Mas quem tem o Espírito Santo, quem tem a palavra, né? Tem tudo para fazer e realizar esse momento, né? Precisamos ser edificados e fortalecidos a partir daquilo que cremos, não é isso? Nós cremos. Cadê a sua crença em Cristo? Cadê a crença na palavra? É agora, mais do que tudo, nós temos que deixar esse negócio, esses princípios de Deus aflorar e a gente viver intensamente em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?